Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Hoje é o quadro mais querido aqui do nosso podcast, que é o Analisando. E o Analisando, a gente vai trazer histórias que vocês mesmos mandam pra gente. Assim, quem tá mandando sabe que tá mandando pra esse quadro. É o consentido, né, entre ambas as partes, que essas histórias vão estar aqui. Então, a gente não tá expondo ninguém contra a vontade. E até pra gente não expor ninguém, né, um terceiro que é falado aqui na história, a gente tenta não falar nome, não falar cidade. Só se for interessante ali pro contexto da história, pra gente não machucar ninguém no meio disso tudo. Então, o foco nas histórias aqui é serem anônimas e a gente vai focar no que está acontecendo aqui, na questão, na queixa, no problema que o nosso ouvinte tá trazendo aqui, pra gente poder dar os nossos pitacos, análises, como vocês ouviram aí na introdução. Se vocês quiserem participar desse quadro, vocês podem mandar a história de vocês, chegar lá, escrever e mandar pro nosso e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com. Vai estar aqui na descrição do episódio, se vocês quiserem só copiar e colar e pegar a referência aqui do e-mail. E se vocês já estão carecas de ouvir a gente e têm um grandíssimo interesse de saber o que eu, Ana Luísa, a gente iria analisar das histórias de vocês, vocês podem se tornar nossos apoiadores por meio do Orelo, que também vai estar na descrição aqui do episódio. E por lá você tem prioridade na fila de histórias. Então, muito provavelmente, vai fazer um episódio só pra sua história. Aqui acaba que a gente, sendo muito sincero com vocês, a gente não tem nenhuma linha de raciocínio ou regra. O quê? Mas normalmente a gente junta duas histórias, algumas vezes a gente junta uma. Lá é garantido que vocês vão ter prioridade e vocês vão ter um episódio só dedicado à história de vocês, tirando todo o nosso apoio da nossa comunidade de apoiadores que também vai estar por lá e vocês também vão ter acesso se tornando nossos apoiadores, que faz total diferença pra gente. Thank you! E lembrando, gente, quem é nosso apoiador tem direito a um episódio extra por mês do Psicologia Sincera. Geralmente a gente faz o quadro analisando o que é o favorito de vocês, mas a gente já fez episódio extra lá de algum comentando, né, do episódio comentando a adolescência, a gente fez episódio extra do especial de Dia dos Namorados. Então todos esses conteúdos extras e exclusivos a gente faz especialmente para os nossos apoiadores queridos. Além de ter acesso, óbvio, à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos. Então tudo que a gente já fez, tudo que já foi gravado, tá lá, você se tornando apoiador hoje por um valor super simbólico. Só clicar no link aqui embaixo na descrição, você tem acesso a essa prioridade na fila das histórias, a um episódio exclusivo por mês e todos os episódios exclusivos que a gente já lançou desde que a gente criou a nossa área de apoio. Então não deixa de se inscrever e de se tornar nosso apoiador, que faz toda a diferença na produção desse podcast. E agora sim, então, bora de primeira e única história? Vamos de única história nesse episódio. Oi, Anas maravilhosas! Tudo bem? Antes de tudo, quero agradecer de coração por cada episódio do podcast. Vocês têm me ajudado muito no meu processo de autoconhecimento. Por favor, não parem nunca. Vamos lá. Saí de um relacionamento tóxico de 6 anos em 2022 e desde então me deparei com uma realidade bem frustrante. As pessoas não querem mais nada sério. Mais ou menos. Me decepcionei várias vezes por ser intensa demais, até que em 2023, após outra decepção, resolvi escrever uma carta para Deus, detalhando tudo que eu sonhava em um parceiro. Um mês depois, conheci meu ex-namorado. Nos conhecemos no Tinder e desde o início a conexão foi absurda. Nada de conversa clichê, nossas ideias batiam 1000%. Tínhamos muitos gostos em comum. Ele era atencioso, assistia aos filmes de After só para poder conversar comigo, que eu sou apaixonada. Fazia coisas sem eu precisar pedir. Era tudo tão alinhado que assustava. Antes mesmo de nos vermos pessoalmente, eu já sentia saudade dele. Aquela sensação de saudade do que a gente ainda não viveu. Foi muito forte. Começamos a ficar, mas logo no primeiro beijo eu percebi algo estranho. Ele me perguntou se eu ia beijá-lo e eu, sem vontade, acabei beijando. Foi péssimo. Oh, não! Mas ele parecia ter tudo o que eu pedi na carta. Romântico, gentil, inteligente, carinhoso. Só não pedi química. Será que esse foi o erro? Na nossa primeira relação sexual, eu estava animada, mas ele broxou. Fiquei sem graça e sem saber o que fazer, então fingi estar com sono para ele ir embora. Não soube lidar. Mas achei normal. Nervosismo. Porém, a situação se repetiu várias vezes. Cada vez uma desculpa diferente. Você falou do seu ex. Essa frase pressiona. O gel atrapalha. Tô cansado.
E por aí vai. Quase sempre eu que tinha feito algo errado pra ele broxar. Vê se pode. Vergonha na profissão! Pedi pra ele fazer terapia, ele dizia que sabia que precisava, mas nunca buscava ajuda. Marquei um clínico geral por conta própria e o médico receitou um remédio pra ansiedade de desempenho. E foi só isso. Nada além disso foi feito. O sexo era ruim, sem preliminares, tudo muito lento e mecânico. Quando eu perguntei se ele gostava de preliminares, ele disse que sim, mas não parecia não. Eu fui paciente, tentei focar nas outras qualidades dele, mas aos poucos fui perdendo o tesão e a vontade. A relação demorava demais. Ele só conseguia terminar no chuveiro e eu não gostava. Me sentia desconfortável. Falei isso pra ele, mas nada mudava. Imagina só, você já estar em um sexo ruim, não chegar lá e o cara terminar sem você no seu chuveiro. Para aí! Que mulher aceita isso? Com o tempo, fui me tornando uma namorada instável, impaciente e distante. Não suportava nem o toque dele, porque sabia que ia acabar em algo que me frustrava. Me sentia mal, mas não conseguia voltar ao normal. Cheguei a sentir alívio por não vê-lo. Tentei terminar, mas voltei 2 dias depois. 1 mês depois disso, ele terminou comigo, justo quando eu chamei para conversar, porque queria que as coisas melhorassem. Corri atrás dele algumas vezes, mas sem sucesso. E no fim, a culpa ficou toda para mim. Segundo ele, eu era ótima, mas emocionalmente instável, que eu tinha traumas dos meus relacionamentos passados e que ele não conseguia conviver com isso. Disse que sabia que eu estava triste e sentiria falta de alguém como ele, que sempre esteve disponível. Me culpei muito, pensei tudo que poderia ter feito diferente. Uma amiga que é psicóloga disse que tenho traços de borderline. Ele e eu abraçamos essa ideia e ele até me levou no CAPS, como se esse fosse o problema. E tenho certeza que até hoje ele pensa que eu sou border, mesmo sem diagnóstico. A grande dúvida que carrego até hoje é: a culpa foi minha? Caramba. Eu achei muito pesado carregar esse sentimento mesmo de culpa, né? Porque culpa eu tô associando a responsabilidade, né? E é uma responsabilidade muito grande você tá carregando sobre o término da relação, sobre como as coisas desenrolaram na relação. Uma coisa que eu queria começar, pra gente começar falando dessa história é: vamos separar o joio do trigo? Você ter um diagnóstico ou não ter, né? Porque você falou que nem foi oficializado esse diagnóstico, ter traços ou não, é diferente de como ele lida com a sexualidade dele. Vamos separar o joio do trigo aqui. Porque eu acho que essa história tem 2 coisas. Tem coisas suas e tem coisas dele, como toda relação. Toda relação, todo mundo tem bagagem, todo mundo tem problema, todo mundo é imperfeito. São 2 pessoas imperfeitas se relacionando. E todo mundo coloca, de alguma forma, as próprias que coloca... Não de forma consciente, tá, gente? Mas coloca e contribui com as próprias questões emocionais e com os próprios traumas, as próprias dificuldades, gente, como a Ana Teresa falou. Toda relação tem bagagem. Esse campo, digamos assim, que tem as questões da pessoa e tem as suas questões. E é muito importante fazer esse trabalho de contorno e de limite do que é seu e do que é dele. Então, começando do começo também, você trouxe que você teve um relacionamento tóxico de 6 anos. Isso me faz criar hipóteses que eu não posso afirmar nada, porque eu não te conheço, você não é minha cliente, né, minha paciente. E você também me trouxe outra informação que você, se você fosse minha paciente, que você gosta dos filmes After. Não sei se você leu o livro, que eu sei que é baseado numa série de livros também, mas eu com certeza assistiria os filmes do After, tá? Quando os meus pacientes me indicam livro e série, eu assisto, gente, porque isso me dá muita informação sobre muita coisa, sobre funcionamento, sobre visão de mundo dos pacientes, que me ajuda em terapia a analisá-los, né? E a entender, compreender algumas coisas. Eu só vi o primeiro filme After já tem alguns anos, mas eu lembro que era um relacionamento que existia muitas problemáticas, até em relação do que eu lembro, né? Por favor, que eu não esteja falando besteira, sobre ser um relacionamento abusivo. E eu não sei até que ponto era romantizado o relacionamento abusivo, né? Nesse After. Então, coisas que a gente tem que tomar cuidado. Normalmente, pessoas que estiveram em relacionamentos abusivos têm um perfil de dependência. Infelizmente, muitas vezes isso vem de mulheres para homens abusivos, num recorte heterossexual. Até porque relacionamentos abusivos existem em todos os modelos, gente, de parceiros que a gente pode ter. Mas acaba que muitas vezes as mulheres têm um perfil mais dependente e inseguro com homens que não são vulneráveis, com homens que usam
essa insegurança a favor deles, pra controlar, enfim. E também são homens inseguros que usam agressividade pra encobrir, né, esse traço de insegurança. Então, vamos tomar cuidado que quando a gente tem um relacionamento abusivo, a gente tem que tomar cuidado pra gente não cair de novo no nosso padrão e cair de novo em outra relação abusiva. Então, quando você entra, né, e fala sobre seu ex-namorado que começou a ter um discurso de a culpa é sua, é você que tá fazendo errado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de uma responsabilização excessiva. Tem coisas sim que talvez na relação a gente tem que tomar cuidado pra gente não estar reproduzindo alguns estereotipos de sexualidade que são dados pra gente. Por exemplo, que o homem sempre tem que ser viril, o homem sempre tem que estar pronto pra transar, ele não pode broxar, sabe? Ele é menos homem se ele broxa. Tem algumas pessoas que têm esse tipo de mentalidade que também é machista em relação à sexualidade do homem. Eu não sei se você estava pressionando ele ali, não, mas você me falou que você foi paciente com ele. Mas eu não sei o quanto ele também estava querendo entrar em contato com isso, porque eu também não sei qual é a ideia dele sobre ser homem e sobre ser a performance do homem durante o sexo. Então, ele pode também, tudo isso que eu te falei, ele também algumas vezes pode estar se pressionando, e aí ele não quer entrar em contato com isso. Então, o problema é o quê? É externo, o problema não é interno. E muitas vezes, gente, esse problema de ereção constantemente vão ter fatores psicológicos sim influenciando, que eu não sei o quanto ele estava disposto a olhar também. Até porque uma coisa que é muito comum que a gente faz sem perceber é quando a gente tá com dificuldade de entrar em contato e de se responsabilizar por um problema que é nosso, a gente projeta, que é aponta o dedo para a pessoa de fora, como a Ana Teresa falou, né? Algo que a princípio seria interno, uma questão, um problema dele, interno, de apontar o dedo e, assim, por uma dificuldade de se responsabilizar pelo que tá acontecendo, porque talvez seria muito difícil para ele entrar em contato com esse sentimento de, entre aspas, fracasso, que muitos homens nomeiam, assim, esse lugar da falta de virilidade como ele não sendo homem o suficiente, como ele fracassando como homem. E é um sentimento que pode ser muito difícil dele entrar em contato. Então, para não entrar em contato com esse sentimento, ele aponta o dedo pra você e bota que a culpa é sua, assim. E isso me chamou a atenção, até dentro do que a Ana Teresa tava falando, de qual que é o lugar do sexo individualmente pra vocês dois e qual que é o lugar do sexo pra vocês como casal. Porque me chamou muito a atenção, não só quando você traz que você não sentiu essa primeira química, que aí são outros 500 que depois a gente pode falar melhor sobre qual era a sua expectativa, né? Porque você colocou ele lá no alto, não sei como se você percebeu, assim, mas colocou ele nesse lugar até parece, assim, um certo pedestal de como se ele fosse tudo. E aí, se não tinha uma expectativa muito grande também de todos os requisitos serem preenchidos nesse lugar muito alto. E isso é algo desumano, né? Assim, isso não existe. Nenhuma pessoa vai preencher todos os nossos requisitos 100% e com excelência, né? Me vem isso, como se estivesse nessa lista que você fez. Várias características, e aí ele foi preenchendo esses requisitos com muita excelência, parece, do que você descreveu, e aí chegou na parte sexual, ele não esteve de acordo com essa excelência, entre aspas, que todas as outras características que você tinha falado até então preencheram. E aí eu fico me perguntando se a queda não foi maior, assim, parece que foi do tudo pra nada, que tinha uma discrepância muito grande desse lugar que você colocou ele, pra como ele performou de alguma forma, da química que você sentiu com ele. Esse é um ponto que pode falar mais de você, talvez da sua relação com uma idealização da pessoa, com uma expectativa. Mas voltando pro ponto do sexo, que me chamou a atenção, foi isso, assim, quando você traz que o sexo era ruim, que o sexo era sem preliminares, e aí eu fico me perguntando, como você mesmo falou, né, o quanto que o sexo estava sendo bom pra você, se você tem essa consciência do que é importante pra você para um sexo ser bom, e se ele tem essa consciência, né, do que é importante pra ele, assim, ele trouxe esse ponto do chuveiro, mas a sensação que fica é que tem algo ali da parte dele, na relação dele com o sexo, na relação dele com sexualidade, e que de alguma forma estava transparecendo aí, né, e eu fiquei me perguntando em relação a isso, assim, como que era esse sexo sem preliminares, sem algo que, num geral, é importante pra mulher, pro homem também, né, na verdade, mas assim, que não fala da penetração, que fala de outras formas de prazer e que, do que você falou, me parece que você não estava recebendo. E aí, como que era isso? Isso era comunicado? E se era comunicado, aí era colocado como a culpa sua, assim? Me parece que aí a coisa foi ficando um pouco embolada. Eu acho que até de uma educação sexual, né? O que é sexo? O que é preliminar? Sexo é só penetração? Não é só penetração? Sexo, para ser prazeroso, precisa que a pessoa goze no final? Não precisa que a pessoa goze no final? Uma educação mesmo sexual. Eu senti muito
pouco conhecimento da sexualidade dele mesmo, que a Ana Luísa tava falando. Até que eu acho interessante, né, de ele preferir gozar sem você por perto, sem você olhando, do que tá com você. E aí até o fato de ele broxar, eu não sei também o quanto, muitas coisas internas ali dele sobre questão de performance, masculinidade, virilidade, até dele conhecer o próprio corpo também, né? E até de você também poder conhecer o seu corpo e instruir ele, o quanto ele também estava aberto a isso, né? Porque, mal bem, quem vai saber o que te dá prazer é você também, né? E você também tem que conhecer o seu corpo e ensinar pra ele. Então, eu acho que tem esse lado também um pouco de sexualidade, que é um grande tabu, muitas vezes, das pessoas falarem sobre, que tá me parecendo que, assim, quando a gente começa a fazer sexo, quando a gente tem nossos primeiros parceiros, é dado. A gente vai saber, vai fluir naturalmente. Gente, as coisas, eu não vejo relações assim. Eu não acho que a relação é uma magia que tudo se resolve naturalmente, assim. Eu acho que toda semana no meu consultório eu tenho que conversar com os pacientes que, se eles têm incômodos ou se eles querem alguma coisa da relação, eles têm que comunicar. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso quando eu estava atendendo. Então isso serve até não só para essa questão sexual, mas eu acho que isso serve também para algo que você falou antes sobre essa questão da química incrível, que vai ser tudo incrível e que vocês vão se entender e é uma conexão, assim, transcendental. Vamos tomar um pouco de cuidado com esse discurso, porque existe atração, mas existe construção dentro das relações. Eu fiquei com vontade de tocar exatamente nesse ponto que a Ana Teresa levantou com essa história, porque a gente sabe que a gente fala muito de relacionamento aqui no podcast, afinal são as histórias que vocês mais mandam, né, sobre os relacionamentos de vocês. Mas nessa história, eu não fiquei nem com vontade necessariamente de a gente focar nesse ponto do relacionamento, e sim nesse ponto dessa parte da sexualidade e de sexo, que eu até acho que a gente fala pouco aqui, parando pra pensar no podcast, e que é muito tabu, né, gente? Assim, vou deixar agora esse questionamento pra vocês. O quanto que vocês falam sobre sexo nas amizades de vocês? O quanto que vocês falam sobre sexo nas relações de vocês, nos relacionamentos? Eu acho que essa história é uma boa possibilidade da gente poder também falar mais sobre isso aqui. E de questionar mesmo, né? Porque como a Ana Teresa tava falando, algo que a gente fala muito aqui no podcast é de desmistificar essa ideia de que os relacionamentos vão ser dados e vão ser perfeitos e que não vão exigir esforço e construção, como é nesses filmes que a gente assiste, né? Por exemplo, nesses filmes do After, ou não sei, assim, me veio agora na cabeça Orgulho e Preconceito. Mas, gente, tem tantos filmes, inúmeros, que vendem essa ideia do relacionamento como algo mágico. E eu sou muito romântica, gente, então não é assim que eu não vejo uma magia no amor. Mas, aí tô falando da minha percepção pessoal. Mas assim, eu acho que tem algo que dá pra ser construído de ver uma magia no amor de uma forma real e de uma forma madura, talvez, né? De honrar o quão incrível é você trocar afeto com uma pessoa, não só num relacionamento, mas assim, na sua vida, nas amizades, nas relações familiares, enfim. Eu acho que o amor é algo muito mágico mesmo de se sentir, mas essa magia que é vendida nas relações num geral fica muito nesse lugar da idealização e que a gente tenta desmistificar aqui, né, de que relação é difícil, se relacionar é difícil, se relacionar é uma construção. E aí quando a gente fala da parte do sexo, também, gente, assim, também, muitas vezes nesses filmes é isso, né, natureza, assim, o casal se encontra e aí tem uma química absurda e aí começa a se beijar e aí aquele sexo incrível, performático, que é o melhor sexo da vida das pessoas. E aí, a partir disso que elas sabem que elas são almas gêmeas. Então, assim, é essa coisa que, mais uma vez, vende essa imagem muito idealizada e muito fora da realidade do que é uma construção real, às vezes, da sexualidade de um casal. E que não necessariamente vai começar nessa química absurda de cara, né? E você falou uma coisa que eu achei muito interessante de a gente poder debater aqui, Ana Teresa, de, por exemplo, preliminares. Eu adoro que a minha psicóloga, que é sexóloga, né, terapeuta sexual, eu aprendi muito com ela falando de que, assim, essas preliminares que a gente chama de preliminares, do toque, do sexo oral. Até muitas vezes, se a gente for pensar, psicológica, de você ir lá, aí você fala alguma coisa mais obscena pra pessoa e vai ativando a imaginação. Imaginação, gente, também ativa o nosso lado erótico. Então tem tanta coisa, assim, de toque, algumas vezes um tipo de textura também pra você, é gostoso de sentir e pode trazer sensações. Então, eu acho que a sexualidade, ela tem que ser mais expandida. Uhum. Não, exatamente. E nesse ponto, assim, a minha psicóloga tem uma frase, agora eu não vou lembrar o que ela fala, mas é tipo, preliminar é você me dar bom dia, o preliminar é você lavar a louça
assim, no sentido de que as preliminares, na verdade, estão muito antes desse momento do ato sexual. Afinal, preliminares, entre aspas, que a gente chama, né? Também é sexo, porque fica parecendo que todo esse antes da penetração não é sexo. São só preliminares. Então, por exemplo, a pessoa só perdeu a virgindade quando a mulher, né, rompe o ímen. Não, mulher, para de bobagem. Gente, que visão, assim, antiga, né? E que visão pouco complexa do sexo e da virgindade, de todo esse conceito, inclusive, que a gente pode debater de virgindade. E heterossexual também. Exato! Então, eu acho que é muito importante a gente estar trazendo essa discussão à tona, até porque eu posso falar agora por mim, porque eu não sou sexóloga. Mas eu acho que você está se sentindo atraído por alguém, você admirar alguém, você gostar da presença de alguém, isso é manutenção da relação, isso é cuidado com a relação, isso é preservação da relação. E o quanto você se sente atraído sexualmente pelo seu parceiro vai envolver também o quanto você gosta de estar ali com ele. Então, por exemplo, você mesma começou a falar que começou a se sentir insuficiente, insatisfeita, tá com ele já não era mais tão legal, e assim, e se tá com ele não é legal, imagine o sexo, gente. Então, já era uma pessoa que você não tava mais se sentindo confortável de estar perto. Isso era uma coisa até que eu queria pontuar no episódio, que eu acho que o amor, também é vendido umas ideias de amor, que ele é incondicional. E eu acho que relacionamentos longos e relacionamentos, eles passam por fases, passam por brigas, por desentendimento. Tem vezes que é mais fácil, tem vezes que é mais difícil. Mas eu acho que a gente tem que estar muito em contato com a gente, porque eu não acho que o amor resolve tudo, o amor supera tudo. Até porque a gente tem os nossos limites. E talvez a gente consiga amar as pessoas numa situação da nossa vida que em outra a gente não vai conseguir. Então, a partir do momento que você começa a ser mais agressiva com ele, mais impaciente, mais crítica, será que era mesmo pra você estar nessa relação? Porque eu não acho que o amor deveria estar sustentando isso. Primeiro, porque você não está sendo tratado da maneira que você gosta e não está tendo as suas expectativas e necessidades supridas. E aí você começa a não suprir ele, você começa a não ser legal com ele porque você não tá suprida. Sendo que talvez faltava um processo de auto-observação também, porque você já entendia que isso, por exemplo, essa questão da sexualidade te incomodava. Mas você estava disposta a construir, vamos lá, vamos tentar mudar, né? Porque, obviamente, se tem um problema na relação, a gente não desiste da relação de primeira. Mas depois de um tempo que a gente começa a entender que vai ser talvez um problema por tempo indeterminado, o quanto a gente consegue sustentar. E aí a gente tem que se observar. E eu acho que você se observando, você começou a ver que começou a te fazer mal sustentar esse problema sem perspectiva. Porque tem coisas que a gente sustenta, tem coisas que a gente não sustenta. Então, talvez você, nesse momento da sua vida, você não ia sustentar, não tá suprida sexualmente e tá tudo bem. A gente tem que saber nomear o que a gente precisa. E talvez essa pessoa não vai saber te dar agora. Então, será que é justo com você e é justo com ele você ficar num relacionamento que você não tá feliz e aí você também começa a tratar ele de uma maneira que talvez nem você goste de tratar ele dessa forma? Assim, o que me vem é que não tem como a gente sempre fala aqui, né? Não tem uma resposta certa e um caminho claro. Porque acho que tem momentos, como a Andressa estava falando na relação, que às vezes fica com um descompasso aqui, um descompasso ali, e aí você vai ficar, às vezes, mais impaciente, você vai ficar mais insatisfeita. E é importante poder compartilhar isso. O ponto que me vem é como que isso vai ser construído a dois. Se os dois estão dispostos e os dois estão abertos para olhar para isso. Porque, de fato, se é algo que tá te incomodando e é algo que ele não tá chegando junto de alguma forma dentro desse ponto do sexo, para olhar, para cuidar, para entender se ele estava suprido no sexo e se você, obviamente, estava suprida no sexo também, assim, como que isso poderia ser construído juntos. Isso certamente precisaria da parte dele também, de um engajamento dele poder olhar, dele topar. Não sei, possivelmente fazer uma terapia de casal, assim, a gente ainda não fez um episódio sobre isso, mas tenho vontade de um dia a gente fazer um episódio sobre terapia de casal, que eu acho que é algo muito pouco conhecido ou com muitos preconceitos em torno, mas nesse sentido dá pra lidar. Agora, se é uma parte que tá insatisfeita, que tá com uma questão, que tá apontando o dedo pra algo e a outra não tá disposta a ver, não quer, enfim, ou não tá conseguindo mesmo, porque às vezes a pessoa quer, mas não tá conseguindo, aí isso abre margem exatamente pro que a Andressa estava falando, de que é um problema e se arrastando. E assim, na minha percepção, a partir do momento que você vê algo e algo que tá te incomodando, é muito difícil desver. Assim, sem ter nenhuma mudança, sem ter nada, você simplesmente desver. E talvez se você fizer isso, isso teria um custo muito alto pra você. Então são todos esses os questionamentos, assim, que valeria em torno desse ponto, né? Mas a sensação que eu fico ouvindo é que não é uma questão de culpa, e sim de como que cada um, de alguma forma, pode ter contribuído para vocês não terem conseguido lidar, talvez, com essa questão da sexualidade, de algo que você estava querendo. Você estava falando, sim, pelo que você falou, né? Você estava comunicando
o que não estava bom pra você. Não sei se você sabia o caminho de como seria pra ficar bom pra você, porque também tem isso, né, Natureza? Às vezes a gente sabe que algo não tá legal, que algo tá incomodando, mas a gente também não tem consciência ainda de qual é o caminho então? Como que isso poderia estar melhor? E aí isso também é uma responsabilidade dos dois, né, de poderem construir. Então vocês percebem, gente, que é o tempo todo uma dança, assim. Mas eu fiquei com vontade de levantar esse ponto do sexo e da sexualidade, assim, de que me parece até de alguma forma, a Andressa falou desse recorte heterossexual, do que você traz que era um sexo muito heteronormativo nesse lugar de só penetração ou nessa forma que você não estava nem incluída ali de alguma forma no prazer, né, do sexo. E isso é bastante complicado, assim. E eu queria só levantar a bandeirinha aqui nesse episódio de que sexo não é só penetração, né? De que preliminares, na verdade, a gente também tá falando de sexo. E isso é importante ser levado em consideração. E eu comecei o episódio dizendo que eu interpretei a sua frase, que a culpa foi minha, como uma pergunta sobre responsabilização. Então, eu quero trazer no final do episódio a responsabilidade dos dois sobre a relação, porque uma relação é vivida a dois. Então, a gente aqui tá trazendo questionamentos de o que é seu, o que é dele, qual a responsabilidade sua, qual a responsabilidade dele. E, assim, ninguém é um culpado em específico, mas talvez uma dinâmica que funcionou, mas não funciona mais. Até porque a Ana Luísa mesmo falou, faltava autoconhecimento dele, faltava autoconhecimento seu. E, gente, se conhecer pra vida inteira, se conhecer não é simples, saber o que a gente gosta é difícil, é uma coisa que eu vejo sempre com os pacientes de terapia, quando a gente começa a entender, né, como construir uma vida valorosa, que faça sentido, o que a gente gosta, é muito difícil de entender e comunicar. Então, não se culpe em relação a isso, porque eu acho que você também tá se conhecendo, tá fazendo o melhor que você pode com isso. Ele também tá tentando se conhecer e tá tentando lidar com os problemas que ele tá enfrentando. E algumas vezes vocês podem estar fazendo muito bem um pro outro e podem estar crescendo juntos e outras vezes não. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que normalizar finalizações de ciclos ou finalizações de relações que não estão mais funcionando a dinâmica. E eu fiquei com vontade de compartilhar, assim, poder validar a sua experiência de que não foi legal da parte dele colocar essa culpa em você. Culpa é diferente de responsabilidade, né? Assim, você pode ter tido a sua responsabilidade em aspectos da relação, mas não achei legal da parte dele, assim, isso inclusive é uma estratégia muitas vezes até de manipulação, né, que é culpabilizar a pessoa, enfim, dessa forma constante pra que ela se sinta mal, pra que ela se sinta culpada mesmo, né, enfim, nesse lugar do relacionamento. E faça com que ele não precise olhar pra si, né, porque quem vai olhar pra si é você, não ele. Exatamente, exatamente. Então, pra finalizar o episódio, eu queria deixar uma perguntinha pra você, que é o que pode faltar na pessoa que você vai se relacionar, porque você fez uma carta de tudo que você queria, e isso é muito legal, é muito importante a gente ter nossos pré-requisitos, a gente ter aquilo que é importante pra gente, a gente ter essa consciência, mas eu fiquei com um gostinho na sua história de uma expectativa muito idealizada, assim, da pessoa, de uma perfeição, de que se tem um errinho, ou se tem uma coisa um pouco fora, isso te frustra muito. Mais uma vez, não é que a sua experiência ali no sexo, a sua frustração não fosse válida. Ela é válida. Mas me deu essa sensação de como que você reage quando aparece essa falta. Então, deixaria isso como uma pulguinha atrás da orelha pra você, em relação ao quanto que possivelmente você idealiza também. E quando a gente fala de idealização, a gente fala de algo que não existe, né? Que não é real, é só um ideal. Então, como que é a pessoa real que você pode se relacionar? E o que ela pode faltar? Porque ela vai faltar em alguma coisa se ela for um ser humano e não um robô. E esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês ouviram até aqui, qual emoji a gente vai pedir hoje pra esse episódio? Será que vale o foguinho pra gente falar de sexualidade? Não sei, me veio aqui o foguinho. Sim, vamos falar de foguinho, vamos falar de sexualidade, que a gente tá precisando falar mais, inclusive. A gente aqui e vocês aí. Tá, então, gente, reajam a esse episódio com foguinho, se vocês ouviram até aqui. Então, também compartilhe pra algum amigo, uma amiga, uma pessoa que você acha que tá precisando também conversar sobre isso, discutir sobre as coisas que foram conversadas aqui. Se você achou que você aprendeu com esse episódio também, compartilha nas redes sociais e marca a gente no @podcast Psicologia Sincera. A gente adora ver quando
vocês marcam a gente por lá também. Se vocês também quiserem me acompanhar nas redes sociais, vocês podem me achar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio os Instagrams da nossa equipe aqui do podcast, de edição de áudio, de design, junto com um link pra nossa comunidade no WhatsApp. Gente, lembrem que a gente tem uma comunidade com os nossos ouvintes pra gente trocar sobre os episódios, pra vocês compartilharem percepções, pra gente mandar conteúdo extra também, que tem a ver com o tema que a gente falou no episódio. Então é só clicar no link aqui na descrição e fica esse desafio, gente. Acho que eu vou lançar esse desafio pra vocês a partir do episódio de hoje, que é de vocês compartilharem não só nas redes sociais, mas pensa em uma pessoa que você acha que poderia se beneficiar ouvindo disso, ou talvez o seu parceiro. Se vocês estão precisando falar sobre sexo na relação de vocês, envie esse episódio como uma cutucada, assim, uma possível abertura de porta pra vocês falarem sobre esse tema na relação de vocês. E fica aí esse desafio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.